Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá família, graça e paz, abençoados, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem do Reino. A mensagem do Reino Eterno. O Reino é o governo de Deus sobre as nossas vidas. Nós falamos muito sobre o Reino de Deus. Jesus de Nazaré, ele instruindo ali os discípulos, ele ensinava a buscar o reino, pois o reino não tinha vindo ainda, não tinha chegado naquele tempo. No nosso tempo o reino já é uma realidade, porque o reino já está em nossos corações. O reino não vem com aparência visível, como disse Jesus, estará entre vós, estará dentro de vocês. Agora, esse reino que está dentro de nós, que está em nós, ele é um reino de regras, ele é um reino de diretrizes. E como filhos de Deus precisamos nos sujeitar a este reino, a este governo. E muitas pessoas não compreendem e, infelizmente, se precipitam entre liberdade em Cristo e libertinagem, licenciosidade da carne, né? Então assim, quando nós falamos da graça de Deus, falamos do reino de Deus, nós estamos falando de uma liberdade em Cristo, uma liberdade de Deus para com os filhos, do Deus Pai para com os filhos, mas nós falamos também de uma liberdade carregada de responsabilidade. Não existe um governo, digamos assim, libertino, um governo licencioso, permissivo, não. O governo de Deus, o governo do Eterno em nossas vidas, é um governo fundamentado em regras, em conduta, em caráter, em verdade, em justiça. E se nós exercitarmos isso, nós vamos naturalmente viver o Evangelho da graça de Deus, que manifesta esse governo de Deus em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, diz assim, eu vou falar sobre esse tema aqui, a imundícia e a santificação. Diz assim, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita ao homem, mas sim a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Então esse é o assunto, imundícia e santificação. Deus não nos chamou para a imundícia, Ele nos chamou para a santificação. E quem rejeita essa santificação e vive na imundícia, essas pessoas não estão rejeitando o homem, essas pessoas estão rejeitando o próprio Deus que nos concedeu do seu Espírito que é santo. Então, o Espírito de Deus é santo e nós estamos vivendo direcionados pelo Espírito que é santo. Pedro disse, sede santo, como é santo o vosso Deus. Então, precisamos entender, amados, que a liberdade da graça, ela nos conduz a uma vida de santidade. A liberdade da graça nos conduz a uma vida, sabe, de temor a Deus, de comprometimento com esse reino. É claro que aqui ninguém está falando de uma santidade como a religião interpreta, sabe, através de jejum, de oração, de propósito. Não existe isso. É uma santidade na sua mente. É uma santidade na tua liberdade. É uma santidade, sabe, no temor de Deus. É uma santidade através de uma conduta diferente de um pensamento mundano, um pensamento carnal. Falamos de mundo, falamos aqui da natureza humana. Então é nesse sentido. Por quê? Porque o Espírito do Pai, ele testifica no nosso espírito. O mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16.
E Paulo disse que aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com ele. O mesmo Paulo, falando na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, ele disse: e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, essa transformação é uma transformação consciente. Não é uma transformação em um passe de mágica. Não é uma transformação, você precisa de uma transformação, deixa o mundo e vai para a igreja. Você precisa de uma transformação, abandone essa religião aqui e aceite a religião evangélica. Não, não é isso. Você precisa de uma transformação, você precisa deixar o mundo e ir para o culto, dar o dízimo, se batizar nas águas. Isso tudo é formalidade, isso tudo é religiosidade, isso não muda o homem. Muitas vezes o homem sai do mundo, como eles interpretam, deixa as festas, deixa as bebidas, os carnavais da vida, e ele vai para dentro de uma igreja evangélica, só que na verdade ele vive ali escondido atrás de uma máscara da religião. Ele é uma pessoa ruim, ele é um mau caráter, ele não foi transformado coisíssima nenhuma. Muitas vezes ele está tentando, na verdade, fugir de um perigo, fugir de uma situação, fugir de uma emboscada, fugir, sabe, de alguma coisa, e aí ele busca refúgio aonde? Em um grupo religioso, A ou B, X ou Y. Mas ele mesmo não teve um encontro com Deus. Ele não teve um encontro real com o Espírito. Ele não teve uma experiência de confrontamento, sabe? De caráter, de mudança de atitude. Então isso não é evangelho. O evangelho ele vai naturalmente nos educar. Paulo falando na carta a Tito, capítulo 2, versículo 12, Paulo disse que o evangelho se manifestou trazendo salvação a todo homem, ensinando-nos, educando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências. Paulo falando também aos Romanos 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, com esse sistema legalista. Ou seja, você precisa agora seguir um padrão cristão, não um padrão religioso, mas um padrão de uma vida que de fato recebeu o dom da graça, que foi transformado por Deus. Então, irmãos, esse é o chamado do Filho de Deus. Não viver na imundícia, na impureza, mas buscar sempre o temor e a santificação do Espírito. Tá bom? Quero deixar essa pequena reflexão e que você esteja a meditar nisso, porque eu também tenho meditado sobre essas coisas. O Evangelho da Graça não é propagar uma mensagem inédita que o sistema nunca ouviu. O Evangelho da Graça é uma intimidade do Filho de Deus para com Deus. É uma relação agora próxima, é um relacionamento íntimo, verdadeiro. E esse amor, ele precisa ser recíproco, tem que haver essa reciprocidade. Sabemos que o Pai nos ama, mas será que nós temos demonstrado esse amor também? E demonstrar esse amor é entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que Papai do Céu está no controle de tudo e que nele nós somos mais do que vencedores. Tá bom? Graça e paz, deixa teu like aí, comente à vontade e também compartilhe essa mensagem. Forte abraço.